senhoras e senhores, gostaríamos de agradecer ao senhor Sidney Agra pela exposição e passar a condução dos demais fases desta audiência pública ao secretário executivo dos comitês PCJ, Luiz Roberto Moretti. Bem, pela logística aqui de arranjo, eu e o André nós vamos ficar aqui no cantinho, para até podermos olhar aqui e acompanhar a manifestação, as manifestações das inscrições. Não, deixa abaixado. É isso aí. E deixa ligado também ali. Então, foram as 10 inscrições que ocorreram. Quantos são? Então, nós temos... ele tem que religar aqui. Então, nós temos 10 inscrições que foram feitas online, que serão, conforme edital, as prioritárias para a manifestação. O prazo de manifestação é de 3 minutos para cada um dos inscritos. E na sequência nós temos feitas até esse momento, que foi o prazo concedido para a inscrição para manifestações orais, nós temos 13 inscrições que estão aqui indicadas pela ordem de inscrição, que é a ordem que será apresentada. Então, acender aqui, né, no fundo, pode ser. Então, pela sequência que está ali, Alexandre Vilela. Então, eu vou pedir àqueles que forem se manifestar, se puderem se aproximar, já ficarem mais próximos, assim a gente vai ganhando tempo, né? Porque nós temos um tempo total de manifestações, a gente considerar os 3 minutos, mais 1 minuto para entrada e saída, a gente vai perder uns 4 minutos, a gente acha que pelo tempo nós vamos ter aí umas... Vai dar, as 23 manifestações vai dar ali raspando mesmo o tempo que nós temos disponível. Então, nós vamos ser, nos perdoem, mas nós vamos ser chatos com relação ao controle do tempo das manifestações, ok? Estamos combinados assim? Então, primeiro Alexandre Vilelas. Pode fazer daí de baixo, se quiser subir aqui. Aí de baixo fica mais rápido, certo? Então tá bom. Alexandre. Se quiser ajudar, esse quadro aqui ajuda. Está funcionando? Ainda não. Então, Alexandre e os demais. Tem aqui um slide aqui que ajuda você a controlar o seu tempo. 3, 2 e 1 e acabou. Muito bom. Bom, ser o primeiro, vai aprender a tudo isso aí. Os outros vão ser melhores que eu, com certeza. Bom dia. Vou fazer algumas considerações breves, então, diante do meu tempo. Vou falar rápido, porque daí dá para usar melhor os 3 minutos. Acho que a primeira questão, né? Acho que é a primeira vez que a gente consegue olhar os cadernos como um todo, né? Acho que esse talvez seja um dos grandes desafios. Como que agora a gente junta todos esses cadernos num só? Acho que fica o desafio para o comitê e para o Profil, Rama. Como que a gente vai integrar todas essas ações, porque o que a gente tem percebido é o quanto uma ação influencia no outro. O segundo comentário geral, eu senti um pouco dos membros aí falando um pouco como CPMH também, dificuldade, acho que a metodologia de dividir em áreas de contribuição, acho que é adequada, é perfeita, mas eu senti que na leitura os membros de maneira geral têm dificuldade de compreender os números e sem conseguir correlacionar e se enxergar no plano naquela área. Então, talvez nos próprios mapas que estão colocados lá, são citados só alguns municípios, talvez para não ficar muito poluído o mapa. Pensar na metodologia para que a gente possa deixar isso mais claro e as pessoas consigam enxergar de fato, aquele usuário naquela região, qual o impacto que traz. Então, essa questão, acho que em todos os cadernos isso está muito premente, da dificuldade de compreensão, porque chama as áreas de contribuição só por números e as pessoas têm dificuldade às vezes de entender isso. Bom, olhando um pouco para os cadernos como um todo, depois eu vou mandar por escrito, que não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas eu queria destacar 2 pontos. O primeiro deles em relação ao caderno de enquadramento, né?
Acho que foram feitas aí uma série de simulações com Q710, com Q95, com série histórica e com razão média também, né? E eu acho que a experiência do Jundiaí mostrou muito claramente que se a gente simplesmente usasse o Q710, ainda que fosse uma premissa, dificilmente a gente conseguiria reenquadrar o Jundiaí, por exemplo. Então eu acho que essa é uma discussão que nós vamos ter que aprofundar um pouco, que caminho vamos tomar em relação, uma vez definida, já definida como premissa Q710, para o enquadramento, que reflexão fazer em relação a isso. O segundo aspecto, em relação aos orçamentos, né, 16 bilhões, que assusta muita gente, 16 bilhões de implantação, né, de operação depois disso tudo, quanto custa, né, como fica essa história. Mas o fato é que lá tem as cargas e os investimentos por municípios, né, e aí eu falando um pouco pelo segmento industrial, senti um pouco de dificuldade de se enxergar nesses orçamentos, né, porque aquela carga, seja fósforo, seja nitrogênio, está por município. A pergunta é, isso contempla todos os usuários ou só a carga da população urbana, população rural que está lá? Então, até nessa questão do enquadramento, olhando para a resolução 91, etc., nós da indústria sentimos um pouco de dificuldade de se enxergar no plano em relação aos impactos do enquadramento e até dos custos do atendimento do enquadramento. E, novamente, o tempo está acabando lá, acho que em relação à poluição difusa, né? Ou seja, sempre nos preocupa muito a contribuição da poluição difusa, e o plano tem avançado, proposto estudo nesse sentido, mas não dá para imputar para a fonte pontual a responsabilidade de fósforo e nitrogênio, por exemplo, para a poluição difusa aqui em alguns rios. A CETESB acabou de publicar aí, fósforo, por exemplo, 70% da carga que está lá acabam vindo de fonte difusa. E por último, duas coisinhas, o tempo acabou, né? Tá bom. Posso mais 30 segundos? Não. Não. Perguntar diz que não ofende. Então depois eu mando por escrito essas outras contribuições. Obrigado. Vamos ser justos para todos, Alexandre. Mas você manda por escrito, né? Na sequência, Miguel Milinski. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Na sequência, Ana Lúcia. Ana Lúcia Sanasa. A Semai Sanasa. Cadê, Ana? Ah, tá aí. Bom dia. Oi. Falando, só para complementar o que o Alexandre estava falando, que precisa ver como que será juntado, né, os cadernos, como que será prevista a ação. A educação ambiental tem uma proposta, que é a transversalidade da educação ambiental. Então a intenção é essa. As ações dos cadernos, os cadernos serão juntados sim, através da educação ambiental. Então a gente conta, inclusive, com o auxílio dos outros membros, das outras CDs, para nos orientar em relação a isso. Como traduzir isso para um leigo, né? Então é um detalhe que a gente está contemplando nas nossas ações. Tem aqui, é que é muito grande, não vai dar para ler, mas a Beth vai falar depois de mim, ela vai complementar. A nossa proposta é alterar tempo de execução de algumas ações, porque nós verificamos, então vai ter necessidade de alteração de tempo, porque pela previsão de o que é executivo e o que é prioritário, está dando uma divergência, tá? Então é isso. 3 minutos, gravar. A Beth vai complementar. Maravilha. Na sequência, Renato Rossetto. Obrigado, Viola. Bom dia. Obrigado pela oportunidade, Moretti. Tem bastante coisa para falar. A gente está estudando muito essa questão de remoção de fósforo na SANASA. Tenho dedicado boa parte do meu tempo a esse assunto. Estou aprendendo bastante coisa. E uma coisa que eu estou vendo, é muito importante a gente investir na remoção de fósforo. Nós precisamos ter o pé no chão, porque senão vai quebrar as pernas. A gente tem visto, por exemplo, na IPAR, Capivari 2, que usa membranas de ultrafiltração, que já tem uma remoção de fósforo em câmara NOx, câmara anaeróbia, tanque de desoxigenação. Então entra com 7, 8 ppm de fósforo, sai com 1,5, 2, como uma caixa de passagem, um versículo de lodo.
baixo requisito operacional, não tem um alto custo, é possível fazer, né? Tranquilo. Mas quando a gente parte para índice de 99%, aí muda tudo, aí é outro patamar, né? Que a gente precisa considerar, né? Para isso, a gente precisa investir mais conhecimento, porque se a gente tem um problema que é a necessidade, né, de remoção de fósforo, precisamos ver a possibilidade. Então, remoção química custa muito caro, precisa investir em remoção biológica, tem recirculações, tem novos métodos sendo desenvolvidos nos Estados Unidos, na comunidade europeia. Precisamos trazer para o Brasil isso, né, e investir na remoção biológica. Se a gente nitrifica, tem consumo de alcalinidade, tem focal para desnitrificar, quanto vai custar isso, né? Se a gente põe em químico, o químico vai com lodo. A Sanasa vai fazer compostagem, será que eu vou poder fazer compostagem com químico no lodo? Quanto vai custar? Porque é mais químico, mais lodo, porque tem mais produto químico. E a tarifa para isso daí? E o custo, né? Estamos fazendo o teste lá, 70, 100 ppm de cloreto de ferro ou de PAC para remover quimicamente o fósforo. Isso dá, para um dos produtos, é R$9.000 por dia, dá 3 milhões anos. Não lembro se é o PAC ou se é o cloreto de ferro. Eu tenho uma apresentação que eu montei aqui que não tem tempo, né? Mas é um monstro isso, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Ninguém tem condições, precisamos de para níveis mais elevados, uma mão de obra mais qualificada, treinar pessoas, né? Uma coisa que eu vejo também, o teor de fósforo que chega na estação não é sempre o mesmo, ele varia, né, de dia para dia, é o costume da população. Então, se a gente falar em 99% em porcentagem, se for 90% de 2 é uma coisa, 90% de 5 ou 10 é outra coisa. Então devemos falar talvez em concentração. E tem as técnicas analíticas, né, que a gente está desenvolvendo com a Adriana, com a Vilma, que elas vão falar também, né? Para níveis baixos de fósforo, precisa plasma. Qual laboratório aqui que tem plasma? Um plasma custa R$500.000 e precisa um técnico especializado para isso. Então tem muita coisa que a gente precisa aprender, desenvolver para chegar nessa remoção de fósforo. Obrigado. Desculpa. Obrigado. Na sequência, Petros. Tá lá, tá bom. Então, também está fora. Guilherme, Sanasa. Guilherme Jimenez. Dole uma, dole duas, dole três. Adriana. Bom dia a todos, eu sou a Adriana da Sanasa e complementando o que o Renato Rossetto falou, eu acho que é importante a gente levar em consideração quando estamos falando de parâmetros como fósforo e nitrogênio, a gente lembrar do laboratório que faz essas análises e quanto de investimento a gente vai precisar ter nesse laboratório para adquirir os equipamentos e todos os consumíveis que eles exigem e a capacitação dos técnicos para fazer isso, porque com índices tão baixos de remoção, a gente precisa de técnicas mais avançadas. Então hoje a gente faz fósforo desculpa se todo mundo, mas a gente faz através de colorimetria. E então é uma técnica mais simples, mais barata, que todos os laboratórios têm acesso. E para esse nível tão baixo de fósforo, a gente ia precisar de um investimento grande em equipamento. Então isso é outra coisa que a gente precisa pensar. Outra coisa é, a gente podia até pensar, o laboratório tem condição de fazer, ele pode contratar. Mas essa contratação leva muito tempo. Esses resultados demoram para chegar na mão das pessoas que estão operando esses sistemas. Então, às vezes, quando chega esse resultado na sua mão, você já não tem mais o que fazer com ele. Então, a gente precisa pensar em logística, em prazos, quanto tempo isso demora, né?
Então, como o Renato disse, a gente ia precisar de um plasma, custa caro, precisa de pessoa especializada, então tudo isso impacta no custo e acho que tudo isso precisa ser pensado. Essa é a minha contribuição. Obrigado, Adriana. Maravilha. Flávio, consórcio. Olá, bom dia. Então, a contribuição do consórcio é mais no sentido de fazer uma manifestação da importância de se enaltecer e priorizar nos textos da revisão do plano ações e planos de investimentos que priorizem o tratamento terciário de ETEs localizadas a montante de reservatórios, como já foi apresentado aqui pelo Sidney, garantindo a qualidade da água, inclusive dos novos reservatórios que vão ser implantados na nossa bacia, e que também seja estabelecido um plano aí de ações que foque também na garantia de recuperação dos rios de classe 4, inclusive aí contextualizando também a bacia do Quilombo ali, que é uma área que o consórcio tem atuado junto com os municípios associados. Então o consórcio gostaria até de agradecer aqui o pessoal da equipe da agência, o pessoal da empresa contratada, que a gente percebeu que realmente vocês foram a fundo, vocês buscaram implementar dentro das ações do plano as contribuições que nós encaminhamos. Então a gente se sente aí atendido nessas questões, e gostaria de deixar aqui que após a aprovação desse plano, a gente entende que a nova missão do comitê aí seria então auxiliar agora os municípios a implantar o que está sendo proposto, aí principalmente na questão de garantia de recursos financeiros, com financiamentos até para conseguir dar aí uma continuidade das ações, a operação desses novos sistemas, essas novas ETS que provavelmente serão implantadas. Então, a princípio, acho que era mais essa contribuição de até parabenizar aí pelo trabalho que está sendo feito. Tá bom? Obrigado, Flávio. Na sequência, Chicão. Se falar Francisco Carlos, ninguém vai saber quem é. Bom dia a todos. Em 2010, nós fechamos um plano prevendo que em 2035 nós teríamos no mínimo tratamento terciário em todos os municípios. Na época nós tínhamos o PAC, nós tínhamos recursos financeiros. A realidade agora é outra. Então a minha proposta já é finalizar esse plano com todos os elogios, que essa revisão está excelente, que sob a coordenação dos comitês de bacias, envolvendo todas as câmaras técnicas, a gente faça uma reflexão do que realmente é possível ser realizado e em que prazo. Estou voltando de Marrakech, representando os comitês PCJ. Evento da RIOB. 170 países avançados em relação da água. Todos esses países estão em crise financeira. Hoje se fala sim em plano nesses 170 países, mas se fala em parcerias público-privadas, em reinventar soluções, porque os recursos não existem. No caso do reenquadramento dos corpos d'água, temos que estar junto com as agências de regulação, áreas PCJ e a CESP, porque elas que estabelecem as tarifas, elas que estabelecem o que vai ser feito. E se nós não tivermos o plano de bacias, quando eles estiverem negociando, uma coisa não vai casar com a outra. E elas têm que estar associadas, 100% associadas. Os 3 reservatórios, Piraí, Pedreira e Amparo, necessários. Sistema adutor, necessário 2 vezes. Temos que também equacionar a questão da ampliação da disponibilidade hídrica com sustentabilidade. Então nós vamos ter que negociar e achar interesses econômicos em parcerias público-privadas que viabilizem. E não esquecer que nós não temos só os municípios abastecidos pelo Cantareira. Tem 44 municípios que não são abastecidos pelo Cantareira e precisam de reservatórios municipais e precisam de soluções localizadas. Então, implementar esse plano passa por pactuar, compartilhar e implementar. Obrigado. Muito bom, então, deu o recado. João, Marcos.
Bom dia a todos. De forma rápida, para aproveitar meu tempo, uma questão é a respeito dos valores que o caderno florestal trouxe. Estou um pouco preocupado ainda com o valor pequeno ali para os PIPs do primeiro compartimento. O segundo também ali com a parte de restauração, eu acho que os valores ainda estão um pouco baixos. Nós temos um valor bem grande para o pagamento por serviços ambientais. Mesmo sabendo que esse programa prevê restauração, acho que valeria a pena uma análise ali cuidadosa para ver se essa proporção está contemplando os nossos anseios. O segundo é a questão da priorização, que ainda acho que não foi contemplada, que foi levada no GT Mananciais. Eu acho que ainda a gente não conseguiu ainda trabalhar o mapa das faixas de acesso. Acho que a gente podia trabalhar melhor isso, que ainda acho que não foi contemplado ainda nessa versão. A questão da transversalidade, acho que tem sido um ganho muito grande, e o intercâmbio, a própria construção conjunta entre CT Rural, CTRN, a CTEA e agora a CTID, a política de mananciais. Tem sido um exercício que eu acho que facilita agora a construção de um plano único que contemple todos esses cadernos, né? E por fim, uma ansiedade nossa é a questão dos solos. Nós avançamos muito quando nós pensamos lá na política de mananciais para atender a busca ou tentar buscar uma segurança hídrica, que nós partimos de um investimento só para infraestrutura cinza, para infraestrutura natural, olhar o manancial de uma forma diferente, juntar a questão do fomento, né, com comando e controle, ter uma visão sistêmica da bacia, trazer a preservação ambiental, tanto florestas quanto solos, com um desenvolvimento paralelo humano, ou seja, o produtor rural, a estrutura que está ali na bacia precisa também ser desenvolvida para garantir que essa restauração ambiental se perpetue. É isso que a gente avançou bastante. A gente também trouxe a visão única do rural com o urbano, para destruir essa separação que tem. Agora, pegando o gancho do Alexandre da poluição difusa, quando a gente pensa em solos, e a nossa proposta aqui contempla um pouco mais no título, é que a gente, quando trabalha a questão dos solos na bacia, que é grande parte percentual, você aumenta a resiliência e a resistência aos eventos climáticos, você aumenta o sequestro de carbono, você aumenta a infiltração e alimentação dos lençóis freáticos, você reduz a perda de sedimentos de nitrogênio, fósforo, potássio desse solo, consequentemente reduz poluição difusa, você diminui assoreamento e eutrofização dos reservatórios e dos cursos d'água, você aumenta a produtividade agropecuária e a qualidade de vida do indivíduo, você aumenta o potencial de fornecer serviços ecossistêmicos, você contribui para a regularização do ciclo hídrico e para a segurança hídrica. Então, além de um avanço na produção orgânica, pode trazer redução ainda de pesticidas, de agrotóxicos, de elementos que possam contribuir para a melhoria da qualidade de água. Então, por todas essas discussões, eu acho que a gente está propondo até que seja revisto um pouquinho se a gente não pode dar uma ênfase, apesar de o conteúdo já trazer isso, trazer um pouco de ênfase também nessa questão dos solos. Obrigado. Obrigado, João. Bem, então, esgotada a lista dos inscritos online, vamos passar então para aqueles que se inscreveram aqui presencialmente. Primeiro da nossa lista aqui, Henrique Belinazzo. Na sequência é o Juan Sebastião. Henrique, está presente? Precisou sair. Então, por favor, Juan. Bem, bom dia a todos. Eu valorizo muito o que estamos fazendo hoje. Pena que muitos não puderam ou não ficaram sabendo da oportunidade, né, de participar de uma audiência pública com tanta importância quanto esta. Considerando a urgência e a importância em garantir a segurança hídrica à população e empresas das bacias PCJ, assim como a preservação dos solos e da biodiversidade, considerando ainda a urgência de contribuirmos
para a redução das mudanças climáticas que afetam tudo, inclusive a questão dos recursos hídricos, eu entendo que esse plano, com tantas ações, tão detalhado, é realmente de um grande valor. Porém, me preocupa o fato de, em primeiro lugar, os custos estarem preocupando aí em termos de serem ou não execuíveis, e os prazos. Então eu acho que nós temos que tentar, de todas as formas, encontrar parcerias, principalmente com quem tem responsabilidade, porque tratamento de esgoto é responsabilidade dos municípios. Então não podemos entregar de mão beijada as coisas para o município que não cumpriu com as suas obrigações, por vários motivos, às vezes até porque o dinheiro escorregou nas corrupções, até por isso. Outra coisa seria a parceria com universidades. Universidades têm muitos estudos, tem muitas condições de auxiliar para tentar baratear um pouco esses custos e talvez conseguir que a gente consiga realmente ver resultados. A gente gostaria de ver resultados. Não adianta ter um plano e depois não conseguir colocar em prática as ações, né? Então, seria muito importante isso daí. E quanto às parcerias público-privadas, quando eu vi pela primeira vez um comentário sobre isso, achei muito interessante. Hoje já não tenho visto com tanto ânimo, porque algumas parcerias não têm demonstrado a função de parceria. O povo é que está sentindo as consequências de péssimas parcerias que têm ocorrido em alguns casos. Não vamos generalizar que sejam todos. Então precisa tomar cuidado com as licitações que são feitas para as parcerias e a maneira como elas são controladas. Tá? Então eu pediria uma atenção especial para isso. E realmente, só concluindo, quanto à questão de nutrientes que estão no esgoto e tudo mais, a questão do método biológico, eu acho importantíssimo. Inclusive porque usando o método biológico, você provavelmente vai gastar menos e vai ter condições de aproveitar isso, que são nutrientes para plantas e tudo mais. Obrigado pela atenção. Obrigado a você, João. Na sequência, o Jorge Edson, do Cidareia, e depois dele o Hélio Rubens, da Sabesp. Obrigado, bom dia a todos. Tentar ser rápido, porque isso é muito pouco. Na elaboração do plano diretor, que está sendo elaborado aí no fio, da macrodenagem do Rio Jundiaí, deve-se inserir algumas políticas públicas, né, na questão da ocupação das várzeas. Por que isso? Ontem tivemos uma audiência pública na Câmara de Jundiaí, o plano diretor está sendo mudado e toda a várzea do Rio Jundiaí está sendo ressetorizada de zona rural, zona urbana. Então, tudo isso para a implementação de loteamentos populares e nas várzeas do rio, preservando só as EPAM, que são 100 metros de cada lado, e algumas manchas de mata nativa, segundo o decreto APA que exige isso, né? E tudo isso no vetor oeste, também tudo pela especulação imobiliária, infelizmente. Já causam grandes transtornos, como aumento da poluição difusa, com essa ocupação das pessoas que jogam de tudo no rio, né? Tudo. Impermeabilização de suas várzeas, ou seja, aumentando as cheias, a redução de áreas para contingenciamento das cheias, com a implantação de poldres, piscinões, não vai haver mais essas áreas livres para contingenciar a preservação das cheias e principalmente usar os lagos para futuros, para abastecimento público em época de estiagem. A diminuição de áreas lavráveis também, porque nós somos, né, sindicatos da areia, nas áreas que estão os bens minerais, argila e areia. Na questão do plano, no programa de enquadramento PDC 1.3, deve-se elaborar estudos geológicos nas várzeas dos rios e córregos para a implementação dos emissários de esgoto, evitando o seu desbarrancamento do rio. Isso está acontecendo hoje em Jundiaí, e acho que em outras cidades também,
eles instalam esses remissários próximos ao rio e com a chuva desbarranca e cai. E a qualidade do rio piora muito. Não implantando próximos aos rios, né? Esse exemplo é o que acontece conosco lá no Rio Jundiaí. Em Jundiaí, todo o talude do rio, né, todas as margens, é constituído geologicamente de argila e areia. Então imagine com a velocidade d'água que isso acontece. E sem a massa ainda. No programa PDC 1.7, a proposta de melhoria da eficiência da ETE, CSJ, no caso, né, que nós estamos lá, deve-se implementar urgente grupos de geradores para o bombeamento e a irrigação dos efluentes quando há falta de fornecimento de energia. Porque falta de energia, joga-se tudo no rio. Não sei se já fizeram isso, talvez até isso foi falado várias vezes, né? Mas joga-se esse esgoto sem tratamento no rio para não prejudicar a eficiência das bactérias. Também o programa deve construir represas e lagos de acumulação. Na época de chuva, a água entra no esgoto e é jogado fora para não matar as bactérias. Então tem que implantar lagos de acumulação para depois eles bombearem. Tá ok? Tem mais algumas coisas, mas agradeço. Depois eu mando por escrito. Obrigado. Muito obrigado. Hélio. Na sequência do Hélio virá a Elizabeth. Eu vou procurar ser rápido e pontual em função do tempo. Algumas questões já foram colocadas pelas pessoas que me antecederam. A Sabesp ainda não tem corporativamente um posicionamento definitivo sobre a questão da revisão. Pretendemos encaminhar, a exemplo da Fiesp também, contribuições mais robustas por escrito. Importante dizer que, do ponto de vista de rede de esgoto e tratamento, estão previstos 4 bilhões e 600 milhões de reais no plano, que dá um investimento anual nos 15 anos de 300 milhões de reais. Se a gente for comparar com o investimento nacional em saneamento, é importante fazer esse comparativo para a gente ter uma dimensão do problema. As minhas falas vão basicamente em relação ao caderno de enquadramento. A gente acha que tem um foco muito concentrado nas contribuições localizadas, notadamente essa questão do tratamento terciário. A pergunta é se isso efetivamente vai resolver o problema, né? Na medida que tratamento de efluente nas nossas ETs, elas são feitas em conformidade hoje com os padrões existentes, e isso é uma parte do problema. O problema é muito maior. Você tem outras fontes de poluição, poluição difusa, poluição agrícola, uma série de coisas que eu não sei como é que nós vamos enfrentar esses problemas aí ao longo dos próximos anos. Vou apontar algumas outras questões pontuais, o tempo é muito curto. Tem a questão dos pequenos municípios, a questão da viabilidade econômica do saneamento nesses municípios e a questão tarifária, que já foi apontada aqui. Temos a questão das comunidades isoladas, que no nosso caso muitas vezes não são abrangidas nos contratos de prestação de serviço de saneamento. Essa é uma questão importante do ponto de vista dos lançamentos. Temos a questão dos planos municipais e suas metas. Precisamos também fazer com que o plano da bacia seja compatível com o que esteja previsto no âmbito dos planos municipais. Então, de uma forma geral, é isso. Nós temos uma preocupação com relação a vários desses itens, notadamente em relação a esse arranjo que está sendo proposto nas áreas a montante dos reservatórios e das áreas que têm vulnerabilidade. Como eu já falei, não temos ainda um posicionamento definitivo, vamos procurar contribuir posteriormente de uma forma mais consistente, porque por escrito, provavelmente. Tá? Muito obrigado. Agora, Elizabeth, prefeitura de Piracicaba. Bom dia a todos, eu estou aqui representando o GT.
do caderno, né, temático de educação ambiental, integração e inclusão de pesquisas tecnológicas, esse nome enorme mesmo, mas ficou assim. E eu vou ler partes de um documento que nós já protocolamos junto à agência. Então, sobre a priorização, tudo relacionado a esse caderno. Sobre a priorização das ações, recomenda-se considerar a ação 2.1.2, realização de campanha educativa contínua, de prioridade muito alta, pois foi considerada prioritária na reunião intercâmaras e é fundamental para o desenvolvimento da educação ambiental nas bacias PCJ, alcançando toda a sociedade pelos diversos meios de comunicação. Sem essa campanha, as ações educativas dos comitês são direcionadas apenas para públicos específicos. Então, essa é a sugestão de alteração. Na ação 3.1.2, processos formativos de profissionais de educação formal da área urbana e rural, sobre a realidade socioambiental das bacias PCJ e as prioridades locais do plano de bacias, também de prioridade alta, pois também foi considerada prioritária na reunião intercâmaras, e os professores são um público-chave para a formação em educação ambiental, principalmente das crianças e jovens. Sem esses processos educativos formativos, o trabalho educativo dos comitês não atingirá as escolas. A respeito da fonte do recurso e tipo de orçamento, existem algumas recomendações, né, o item 1.2.1, 2.1.2 e 3.1.2, que tenham como fonte de recurso as cobranças FEIDRO. E como tipo de orçamento, o executivo. Isso porque o GT compreende que as ações, as duas primeiras, são prioritárias e não teriam como ser financiadas com outras fontes de recurso. E a última, né, a criação e manutenção de ferramentas para a comunicação entre os comitês e os diversos atores sociais, ele já está com uma prioridade muito alta, mas o fato de depender de outras fontes do recurso pode inviabilizá-lo. Nossa, concordo, né? Bom, o GT também fez uma análise atenta sobre as metas, prazos de execução e áreas de abrangência. Eu não vou ler aqui, porque senão vai ficar mais demorado, mas já está no documento, mas principalmente em relação a algumas partes do texto e também aos prazos, né, aumentando em alguns casos os prazos de execução. O GT também recomenda que as ações 1.4.1, 1.44.2, 3.1.1 tenham como abrangência as bacias PCJ. E tem também uma recomendação que onde se lê não se aplica, leia-se a todos, pois as ações abrangentes que têm relações com todos os cadernos temáticos, elas são interligadas. E aí tem duas outras recomendações que, além dos indicadores informados em cada ação, também sejam considerados os indicadores de monitoramento e avaliação das políticas públicas de educação ambiental da ANPEA, que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, cujo documento foi lançado em 2019 e está sendo utilizado como referência para avaliação de políticas públicas de educação ambiental. E também seja considerada a Agenda 2030 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos cadernos de EA e ID, tá bom? Obrigado. José Carlos. Na sequência.